Vamos começar? Sim. Então, bora lá. Boa noite, Gê. Tudo bem contigo? Boa noite, Sandra. Tudo bem e você? Bem também. Que bom estarmos juntos aí nesse início de 2025, fazendo o que a gente gosta, né? Que é esse momento de encontro, de reflexão, de estudo e de aprimoramento de nós mesmos, né, Gê? Como tu sempre diz, quando a gente fala, o primeiro a escutar somos nós mesmos, né? Então, que seja feita a vontade do Pai, somos aqui servidores e estamos aqui a serviço de Deus. Ricardo Melo que fala, que me ensinou isso, né? Os primeiros pares de ouvido que escutam são os nossos, né? E é sempre muito edificante os estudos que a gente tem feito aqui. Espero que também tenha sido assim, de grande valia para quem está nos ouvindo, né? E para a espiritualidade também que está aqui conosco, porque tem muitos que estão ainda na erraticidade, que precisam encontrar o seu caminho, que precisam encontrar a sua luz. E que bom que, de alguma forma, a gente pode estar sendo um instrumento, né, para que isso possa ocorrer. Às vezes pode ter muitos aqui que estejam querendo até se vingar de nós por algum erro que nós tenhamos cometido no passado, que nós não sabemos. Então, que a gente esteja tendo essa oportunidade de minimizar o impacto do mal que podemos ter causado em outras vidas. É sempre uma bênção para todos os envolvidos, né? Com certeza mesmo. E o quão importante é esse momento, porque ao fazermos essa reflexão, a gente entra no nosso íntimo e vai vasculhar lá nas nossas mazelas, nas nossas imperfeições, cada um com o seu entendimento daquele estudo, daquela passagem que é feita durante esse nosso encontro. E isso é divino, divino mesmo. Sim. Quer fazer a prece inicial? Como é que tu quer Não, fazer? pode fazer as honras, hein? Hoje, pode fazer as honras, hein? Posso fazer as honras hoje? Então Uhum. vamos lá. Convido então a fechar levemente os olhos, acalmar o coração através da respiração, encontrando o seu ritmo para a respiração, mas sentindo o ar entrando e o ar saindo. Permita-se neste momento apenas observar a sua respiração. E com essa conexão estabelecida com nossos mentores, nossos anjos guardiões, rogamos ao nosso Pai Maior as suas luzes, suas bênçãos, suas dádivas para nós neste instante. Que essa luz, que esta bênção possa invadir os nossos corações e através dele encher de esperança, de benevolência, de gratidão por todos os momentos vividos e vivenciados durante esta semana que passou. E com essa sensação de gratidão no peito, abrimos então os estudos desta noite, rendendo graças a Ti, Pai, que nos abençoa, nos consola e está presente sempre dentro de nós. Gratidão eterna, que assim seja. Que assim seja. Muito bom, né? Dar aquela. É Tira a necessário gente da. entrar nessa vibe assim um pouco mais lenta, um pouco mais É, para que o estudo
e que a mensagem caia diretamente no nosso coração. Que é o que sempre acontece, né, Gê? Sim. A fé que transporta montanhas. Capítulo 19. O poder da fé. Quando Jesus veio ao encontro do povo, um homem aproximou-se dele, ajoelhou-se a seus pés e disse: Senhor, tenha piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, pois ele seguidamente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei meu filho aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu ao pai do menino, dizendo: Ó raça incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando sofrerei com vocês? Traga o menino até aqui. E Jesus, repreendendo o espírito mal que o acompanhava, fez com que se afastasse, curando-o no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus e, em particular, lhe perguntaram: Por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus respondeu: É por causa da pouca fé que possuem. Pois eu digo, em verdade, que se tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a essa montanha: transporte-se daqui para lá, e ela se transportaria, e nada seria impossível a vocês. Mateus 17, 14 a 19. A confiança do homem em suas próprias forças faz com que ele seja capaz de realizar coisas materiais que não pode fazer quando duvida de si mesmo. Porém, nesse caso, devemos entender as palavras de Jesus unicamente pelo seu sentido moral. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade dos homens, mesmo quando tudo está correndo bem. Os preconceitos, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são também montanhas que travam o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé, quando é forte, fornece a perseverança, a energia e os recursos necessários para vencer os obstáculos, sejam eles pequenos ou grandes. A fé que vacila provoca em nós a falta de confiança, de que se aproveitam os adversários que devemos combater, e mais ainda, a fé que vacila não procura os meios de vencer, pois nem sequer acredita na possibilidade de vitória. A fé também pode ser considerada como sendo a confiança que se tem na realização de determinada tarefa, na certeza de atingir um objetivo. A fé dá uma espécie de lucidez, que quando faz com que se possa antever, pelo pensamento, a meta a ser alcançada e os meios de chegar até ela. Assim, aquele que possui caminha com absoluta segurança. Em todos os sentidos, a fé é sempre a responsável pela realização de grandes obras. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, pois confere a paciência que se espera, e também porque, ao apoiar-se na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de atingir seu objetivo. A fé vacilante conhece sua própria fraqueza. Quando é estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita suprir, pela violência, a força que lhe falta. A calma durante a luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência é sempre um sinal de fraqueza e descrença em si mesmo. É preciso não confundir a fé com a soberba. A fé verdadeira é uma aliada da humildade, e aquele que a possui confia mais em Deus do que em si próprio. Quem possui a fé verdadeira sabe que é um simples instrumento da vontade de Deus e que nada pode sem ele. E por isso que os bons espíritos vêm em seu auxílio. A soberba é muito mais um sinal de orgulho do que de fé. O orgulho, mais cedo ou mais tarde, é sempre castigado pela decepção
e pelos fracassos que lhe são impostos. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. É pelo pensamento que o homem atua sobre o fluido que está livre no universo, modifica-lhe as qualidades e dá a esse fluido um impulso irresistível. Aquele que já possui um grande poder sobre os fluidos e junta a esse poder uma fé ardente, pode simplesmente pela vontade dirigida ao bem, realizar fenômenos especiais de cura e muitos outros. Antigamente, esses fenômenos eram tidos como milagres, mas, na verdade, eles não passam de consequências da aplicação de uma lei natural. Esse é o motivo pelo qual Jesus disse a seus apóstolos: se vocês não o curam, é porque não tiveram fé. Que assim seja. Que assim seja. Fé, sinônimo de esperança, sinônimo de a certeza de que Deus fará a parte dele. E nós precisamos fazer a nossa, né? Exatamente. Essa confiança. Fé, para mim, é essa confiança de que Deus fará a parte dele. Sim. Mas só vai se tornar realidade se eu fizer a minha parte. E acreditar que é possível mesmo antes de acontecer, né? Exato, Isso é a fé, né? É isso. É a Entende? confiança que Deus deposita, né, nas próprias forças e em Deus, né? E a resposta que Deus nos traz através da intuição, porque muitas vezes nós estamos diante de algumas dúvidas peculiares, e aí, à noite, principalmente, quando a gente vai deitar, no nosso momento de oração, a gente pede para Deus qual a resposta, isso ou aquilo. E milagrosamente, na manhã seguinte, ao acordar, a gente tem a resposta. Essa é a nossa intuição, né? Essa é Deus, essa é a nossa fé realmente sendo colocada em prática. É acreditar que realmente isso é possível. Pelo menos é isso que eu sinto aqui dentro, aqui no coração, né? O sentir. Fé é sentir, para mim. E a leitura também traz um alerta para a gente, muito importante, para não confundir a fé com a soberba, né? Porque muitos de nós, às vezes, nos pegamos com a certeza de ter certeza de tudo, né? A falta de humildade, né? A gente quer estar certo, quer estar sempre com a razão, então ele tem que ter esse cuidado para não confundir. A fé, ela também demanda humildade, como o texto colocou aqui, né? Uhum. Extrema humildade. Né? Não, extrema não é a palavra, mas A ser humilde necessária, é né? A necessária, conveniente humildade. é fundamental, né? É. Fundamental para combater a soberba, é fundamental ser humilde, realmente, né? Humilde no quesito assim, poxa, somos eternos aprendizes, né? Nós estamos aqui para realmente buscar fazer a nossa parte, lutar contra a soberba, contra o orgulho, contra o egoísmo, e fazer realmente a mudança em nós para que a gente consiga, através do nosso exemplo, impactar os corações, né, desses irmãos e irmãs que a gente causou atrocidades, né, causou problemas, causou dores em existências passadas. E achei muito interessante também esse último parágrafo que ele colocou. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética, né? Então, assim, é pelo pensamento que o homem atua sobre o fluido que está no universo, modifica-lhe as qualidades e dá a esse fluido o impulso
irresistível. Então, quer dizer, os nossos pensamentos, a nossa fé colocada em ação, é que vai trazer para a gente um campo de paz, de harmonia e de coisas boas, né? Uhum. Então, tudo melhora se a gente tem fé que vai melhorar. Porque se a gente não tem fé Exatamente. que vai melhorar, não tem como melhorar, né? Acredita. Tem que Acredita que vai acreditar, melhorar. exatamente, nessa melhora. Acreditar. Isso não é uma fé cega, isso é uma fé raciocinada, isso é uma fé que é construída através da razão e da emoção, da mentalidade e do sentimento. É o pensamento, é a emoção que tu coloca em cima, que Sim, gera um sentimento, que gera um comportamento, que acaba gerando resultado. É esse movimento, sabe? Pedi, sim, obtereis, vigiai e orai, né? sim. É tão simples, Muito bom. duas letras e uma grandiosidade É, incrível. exatamente. Tão curta e tão extensa ao mesmo tempo. Simples e complexa. É. Ah, que coisa boa. Vamos Então, de eu pão vou. nosso, né? Né? Vou mudar a tela aqui, porque a minha versão do pão nosso está em PDF. Eu não Tá? tenho impressa, não. Não tem problema, não. Quando tu estiver pronto, me avisa. Pode ir. Então, tá bom. Iniciando, então, o estudo do livro Pão Nosso, Chico Xavier por Emmanuel, tá? Capítulo 1, Mãos à Obra. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Apóstolo Paulo. A igreja do Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes quando Paulo lhe escreveu a observação aqui transcrita. O conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros do Peloponeso, mas podemos insular o versículo e aplicá-los a certas situações dos novos agrupamentos cristãos, formados no ambiente do espiritismo, na revivência do evangelho. Quase sempre notamos intensa preocupação nos trabalhadores por novidades em fenomenologia e revelação. Alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médiuns adestrados. Por quê? Médio algum solucionará, em definitivo, o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos a um centro qualquer, simplesmente para assinalarem o esforço de alguns poucos. Convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente, cada qual no serviço edificante que lhe compete. Ninguém alegue ausência de novidades, quando vultuosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade, no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar, que já sois detentores, e colocais mão à obra do bem e da luz, no aperfeiçoamento indispensável. Olha a fé aí, hein? Olha a ação aí, É, né? Porque no primeiro estudo nos leva à subjetividade, à transcendência, ao aceitar, ao acreditar. E Emmanuel nos traz a necessidade de agir,
de agir para que esta fé realmente seja concretizada, que essa esperança seja abastecida, que essa conquista seja realmente realizada. Sim. Né? É claro que aqui Emmanuel traz o versículo trazendo a importância da fenomenologia, o quão a gente ainda está preocupado com o fenômeno, né? De como é que é o procedimento que isso vai acontecer, como é que tem influência dos espíritos na nossa vida, se tem ou se não tem. Óbvio que tem, né? A gente sabe que existe essa comunicação entre os espíritos, e essa comunicação se dá de lá para cá, mas essa comunicação só existe por causa da forma como a gente pensa e como a gente sente. Porque se nós não estivermos abertos, não estivermos aptos para receber a mensagem, essa mensagem não vai chegar. E se a gente não tiver também límpidos, o que a gente está atraindo? Né? Se o nosso vaso, se a nossa água, se a nossa vibração estiver suja, o que nós estamos atraindo? Além da mensagem não chegar de forma certeira, assertiva para a gente, ela ainda chega cheia de ruído. E é esse ruído que atrapalha. Mas esse ruído é possível fazer essa mudança daqui para lá. Aí a gente limpa esse canal de vibração para receber essa intuição, receber essa fé de lá para cá. Faz Sim, sentido? muito. Então é como Paulo nos disse, a gente tem salmo, a gente tem doutrina, a gente tem escritura, a gente tem revelação, a gente tem todas as ferramentas para evoluir. Mas a gente só faz se agir. Se ficar parado, estagnado, não vai, né? Sim. A fé e a ação, né? Elas são conjuntas. Exatamente. Mais algum comentário? Tu quer fazer alguma colocação? O que veio na tua intuição aí para ti neste momento? Não, vou só a oração da gratidão. Ótimo. Olha, eu nem vou ler da gratidão, não. Vou ler uma outra aqui que eu achei interessante. Siga o seu coração. Não se preocupe, se ocupe. Ocupe seu tempo, ocupe seu espaço, ocupe sua mente, ocupe suas mãos no bem. Não se desespere, espere. Espere a poeira baixar, espere o tempo passar, espere a raiva desmanchar. Não se indisponha, disponha. Disponha boas palavras, boas vibrações, auxílio, ajuda. Não se canse, descanse. Descanse sua mente, suas pernas, descanse de barulhos e confusões. Não menospreze, preze. Preze por qualidade, por valores, por virtude, por caráter. Não se torture, ature. Ature com paciência, com resignação, com tolerância. Não pressione, impressione. Impressione pela humildade, pela simplicidade, pela elegância. Não atrapalhe, trabalhe. Trabalhe com sua humanidade, suas frustrações, suas virtudes, seus medos. Não conspire, inspire. Inspire pessoas, talentos, saúde, alegria, bondade e amor. E por último, não se apavore. Ore. Ore a Deus na certeza e na fé de que dias melhores virão. Que assim seja. Que assim seja. Lindo demais. Oh, delícia.
Muito bom, muito bom, muito bom. E lembrando a todos, né? Lembrando a você que está aqui conosco, nos acompanhando, inspire, inspire-se a divulgar, a se inscrever, a compartilhar esse conteúdo. Faça essa mensagem chegar a mais gente. Assim, novos corações também poderão se abastecer desta fé e agir com congruência nesse momento na nossa vida. Um 2025 maravilhoso para todos nós. Que assim seja. Assim é.